Para que o amor dê certo, é preciso que exista alguma outra coisa ao lado dele. É necessário que haja o conhecimento e o reconhecimento de uma ordem oculta do amor. Bert Hellinger. Constelação familiar é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro. Para começar a falar sobre constelação, Selma, a gente pode dizer que constelação familiar está baseado em quê? Ela está baseada principalmente no respeito às ordens, né? A ordem familiar que é obedecida de acordo com quem vem basicamente, com quem vem primeiro tem prioridade. Então, os bisavós têm prioridade em relação aos avós, depois os avós em relação aos pais e os pais em relação aos filhos. Essa é a ordem básica que deixa tudo bem organizado para que haja, para que flua, né, essa simetria oculta do amor, né, que é o ponto-chave da constelação. Que lindo isso, simetria oculta do amor. Já é uma definição belíssima, né? E nós, consteladores, temos essa função de irmos buscar dentro desse sistema familiar, seguirmos essa simetria que está oculta, mas que no fundo tem um amor ali compartilhado de uma forma inconsciente entre os membros da família. E é isso que faz a grandeza da constelação, é chegar nesse nível de amor entre esses membros, onde tudo acontece depois como um milagre até, né? Que está internamente em cada um. Para que serve? Como é que a gente pode dizer para que serve a constelação familiar? A constelação ela serve para tirar um nó, como se você fosse um emaranhado. E aí você, através da constelação, vai identificando aonde as relações estão presas e você vai soltando. Quando você solta, você possibilita que essa energia do amor floresça. E aí você entende que numa família nada é certo e nada errado. Tudo é possível como é. E quando você consegue acolher as coisas como elas são, você possibilita enxergar tudo com amor. São palavras bonitas que vão surgindo, né? Como acolher, né? É tão difícil o acolhimento. É bom a gente trazer esses conceitos de volta para o olhar sobre as famílias, né? Muitas vezes a gente vivencia a nossa experiência no nosso sistema familiar como exclusão. Às vezes não só a nossa. Muitas vezes a gente se emaranha, e começa a repetir a história de excluídos que fizeram parte da nossa família no passado. Mas por terem feito parte no passado, continuam sendo parte do sistema familiar. E aí é muito comum no presente pessoas do nosso sistema hoje repetirem esses destinos. Ou às vezes a gente mesmo, presentes que a gente ganhou da nossa família, a gente toma isso como presentes negativos. Mas na verdade são potenciais fontes de força. E até a gente ver isso, muitas vezes a gente se exclui. A técnica da constelação familiar permite que a gente possa ver o que está oculto e transformar isso com acolhimento e com amor, como já foi dito. Sistema é uma palavra que aparece sempre. Por quê? O que seria o sistema num pensamento de constelação familiar? O sistema familiar é a gente perceber que nós fazemos parte de algo muito maior do que aquela mera relação eu, meu pai, minha mãe, eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Que dentro do meu sistema familiar também entram todas as pessoas que foram importantes, todas as pessoas consanguíneas, mas todas as pessoas, por exemplo, uma ama de leite pode fazer parte do meu sistema familiar. Um assassino pode fazer parte do meu sistema familiar. Uma criança que tenha sido eventualmente abortada, seja num aborto provocado ou num aborto espontâneo, ela também faz parte. Então todas aquelas pessoas que às vezes não são mencionadas normalmente nas famílias... São excluídas. Muitas vezes são excluídas e elas, como qualquer outro ente, têm o direito de pertencer. Então o sistema familiar, ele nos traz essa amplitude de entes que compõem a nossa existência. Ordem
apareceu logo no começo, agora aparece pertencimento. A gente está começando a desenhar os princípios da constelação? Exatamente, isso que eu ia compartilhar com vocês. A gente está falando dos pressupostos sistêmicos, né? A forma como a família, como os grupos, porque um sistema é um grupo, a forma como esse grupo se organiza. Então a gente tem a ordem, como você falou, a gente tem o pertencimento e a gente tem o dar e receber. É extremamente importante que em todas as nossas formas de relações, o dar e receber seja equilibrado, né? E aí a gente tem uma simetria oculta do amor madura. E talvez esse equilíbrio entre dar e receber seja o mais fácil da gente já parar e notar como a gente desequilibra constantemente e aí parar de culpar o outro, né? Porque a gente está desequilibrando, a gente que pode mudar isso, né? Com certeza. Muitas vezes as crianças, por amor aos pais, elas se acham responsáveis por ajudar os pais nos sentimentos, nas dinâmicas, nos conflitos que eles estão passando. Então elas muitas vezes acabam, por amor, puxando essas situações para elas mesmas e se sentem responsáveis ou culpadas, invertendo uma ordem sistêmica. Porque a responsabilidade é do maior, que é o pai, né? Exatamente. É tão bonito isso tudo, né, Selma? Eu até queria falar um pouquinho desse amor, né, que o Bert Helling distinguiu entre o amor que cura e o amor que adoece, né? Então, isso que a Juliana acabou de falar é distinguido como o amor que adoece, que é em nome do amor que há essa inversão, né, de ordem, mas um amor que adoece. Então, o amor que cura é aquele amor que é denunciado claramente, que a gente tem essa dificuldade, né, de falar para o outro eu te amo de uma forma clara. Então, isso quando fica inconsciente na família, gera essa inversão de ordem falada, que é denominado na constelação o amor que adoece. Mas aí a gente também já começa a ver como é complexo e talvez como não é simples, porque aquilo tudo que eu faço em nome do amor, por mais que cause um adoecimento, me parece nobre. Então, me parece difícil de abandonar, né? É verdade, mas isso nesse nível inconsciente, é quase que impossível a gente abandonar, porque a gente não tem essa consciência. E isso é o mistério da constelação. Quando a constelação se apresenta, justamente a gente está atento, né, a esse campo estabelecido ali, e é nesse campo que a gente vai pensar justamente aonde estão essas dificuldades, né? Essa inversão de ordem, justamente a gente está trabalhando a esse serviço. Para uma pessoa Oi, eu ia te falar de racionalidade, porque, né, eu sei que você é de touro, mas fala o que você ia dizer, não tem problema. E falar sobre o campo da constelação. Eu vou te interromper de novo, sabe por quê? Porque eu acho que o campo é muito importante, a gente vai tratar disso no próximo bloco com mais tempo. Não sai daí, a gente volta já. Unidiversidade está de volta na Caixa Cultural falando sobre constelação familiar. E no bloco anterior você ia nos falar sobre o campo, Douglas. Uma das grandes forças da constelação, Renato, é o campo informacional que é gerado nesse trabalho. Como a Selma disse, o que está no nosso conteúdo inconsciente, as nossas dinâmicas de exclusão, de culpa, de amor que adoece, de falta de dar e receber, a gente não está vendo. E uma das grandes forças da constelação é trabalhar com esse campo informacional que é gerado. Através da dinâmica da constelação, o cliente, ou constelado, como a gente chama, ele consegue ter acesso a informações desses conteúdos inconscientes que ele não está sendo capaz de ver e é revelado na sua frente, seja no trabalho individual ou no trabalho em grupo. Essa é a importância do campo e que singulariza de um jeito tão especial a constelação familiar. Talvez seja difícil para quem está vendo, ouvindo a gente, entender. Será que a gente pode começar a explicar um pouquinho de como que funciona isso na prática? Sim. Na prática, a pessoa traz um tema e é importante ter um tema, porque a constelação ela pode ser comparada na medicina com uma cirurgia. Ninguém abre um corpo se não tem um objetivo. Então você faz um tema e você vai montando de acordo com aquele tema o que o campo está te puxando. E aí você deixa sem intenção que aquele campo te traga as respostas para a questão que a pessoa trouxe. Por exemplo, eu posso levar a minha relação com meu pai. Pode ser amplo assim? Sim, e pode ser mais amplo ainda. Pode ser, eu vou levar a minha dificuldade em arrumar dinheiro com um trabalho que eu amo. Não necessariamente tem que ser tema de família. Eu posso trabalhar
uma doença, um câncer. Eu posso trabalhar a minha dificuldade em não conseguir parar de fumar. Eu posso trabalhar o que eu quiser. Que interessante. Oi. Então, eu só queria compartilhar um pouquinho, porque a gente está falando de campo e muitas vezes para as pessoas o campo, o que é isso, né? E o campo é um espaço pré-estabelecido que a gente vai realizar esse trabalho. Então, todos ali geram uma intenção de delimitação de espaço, onde vai acontecer as movimentações para que as dinâmicas ocultas comecem a aparecer. E a gente está falando, portanto, de uma energia que vai ser gerada e vai movimentar esse campo? Sim, a gente fala também de movimento do espírito, mas eu gostaria de lembrar que a gente está comunicando informações o tempo todo, a nível consciente e a nível inconsciente. Então tem muitas coisas que a gente percebe no outro no nível inconsciente, e é isso que a gente vai olhar e materializar ao longo através de posições espaciais dentro de uma constelação. Para ilustrar ainda mais, a gente tem aqui 2 advogados, né? E achei interessante que a Flávia nos lembrou que a gente está falando de constelação familiar, mas os sistemas estão por toda parte. Sim. Portanto, a constelação pode ser usada em diversas organizações, em diversos sistemas diferentes. Sim, hoje inclusive se fala muito das constelações organizacionais também. E principalmente quando você tem, às vezes, uma empresa familiar e você abre uma constelação para uma empresa familiar, inevitavelmente você vai acabar parando nas questões que envolvam os entes daquela família. E aí os emaranhados, então, são mais emaranhados ainda. Aí eles começam a aparecer e começam a ser revelados. Porque esse campo que a gente está falando, ele é um campo fenomenológico. E a função do campo fenomenológico é justamente revelar tudo aquilo que está oculto, essa simetria oculta que a Selma comentou, que está oculta. Então, na medida que a gente revela isso, entende-se que a revelação por si só já traz uma cura, porque você tem uma expansão de consciência. Dentro desse campo estão inseridas várias consciências, as consciências de agora e consciências de outra época, as consciências dos nossos antepassados, de todos os membros sistêmicos. Então, na medida que o amor que faz a conexão entre essas consciências se revela, a minha consciência pessoal se expande. E uma mente, uma vez expandida, eu não tenho mais como continuar percebendo o mundo, percebendo a mim, percebendo as minhas relações da mesma forma que eu percebia antes. Portanto, oi, Douglas. O método das constelações, ele, como o João falou, ele se amplia e fala-se muito nas constelações organizacionais, especialmente porque sempre que a gente tem um sistema humano, a gente pode usar esse método. Então é usado, como ele falou, para empresas, mas também para escolas, ONGs, hospitais. Todo o sistema humano está sujeito aos princípios do direito de pertencer, à ordem e ao equilíbrio entre o dar e receber. E o método permite que também nesses agrupamentos humanos, como empresas, hospitais, escolas, etc., além das famílias, a gente possa ver o que está oculto através desse método. Brilhante. Voltando à questão da família mesmo, que eu acho que a gente pode avançar nessa ilustração do que é. A gente está falando de antepassados. A gente está falando não só dos nossos pais, como os nossos avós, dos nossos bisavós. Isso, às vezes, representa muita gente. Você diz o quê? Muita gente no sistema para ser trabalhado. Sim, porque a gente às vezes nem sabe quem foram os nossos bisavós, por exemplo, mas eles estão aqui nesse sistema, né? Eles estão atuando e a cada constelação a gente vai perceber um excluído que é necessário voltar ao sistema para aquele tema ser trabalhado. Por isso a definição do tema é muito importante. Mas, ampliando um pouco essa história dos sistemas e da consciência, existem constelações que têm uma necessidade de um nível de consciência ser expandido além do que somente um nível de consciência expandido para aceitar as pessoas da família. Existem pessoas do sistema que devem ser incluídos, mas não só familiares, não só consanguíneos. E quando a gente tem que incluir, por exemplo, um assassino da minha família, que matou alguém da minha família, nós temos que elevar esse nível de consciência, irmos para uma consciência maior, né, que o Bert Helling denomina de consciência espiritual, para poder incluir essa outra pessoa que não é consanguínea minha. Então,
cada constelação ela vai necessitar de um nível de consciência diferente. Ela tem que ser inserida porque ela interferiu no sistema de uma forma muito importante, né? Exatamente. Então, além da ancestralidade, que é muita gente, ainda existem essas pessoas que devem ser incluídas também. Mas lembrando sempre que para cada constelação tem sempre um excluído ou um antepassado que faz falta naquele momento para aquele tema, porque senão a constelação fica, né, de um tamanho muito grande, quer dizer, ela pode ser condensada dessa forma, é uma terapia breve, porque você vai buscar uma só pessoa, um só excluído de cada vez. Terapia breve, porque a gente, no momento que busca esse problema, vai lá, recebe alguma solução, pode voltar com outra questão. Sim, pode voltar com outra questão e deve voltar com outra questão, porque a constelação, por ela trabalhar num campo de expansão de consciência, quando a gente expande alguma coisa, necessita de um tempo para a gente digerir tamanha expansão. Então, a constelação ela é uma terapia breve e ela precisa de um tempo de digestão até você fazer uma próxima constelação. E no momento que você mexe com alguém no sistema, você mexe com o sistema todo. A gente vai ver mais sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Padrões de comportamento reproduzidos nas famílias ou grupos familiares ao longo de gerações. Foi o que Bert Hellinger percebeu em suas observações empíricas, baseadas em diversas formas de psicoterapia familiar. Assim, o filósofo e terapeuta alemão desenvolveu um novo método psicoterapêutico, a constelação familiar. Acesse www.2.hellinger.com/br e saiba mais. O Unidiversidade está de volta na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, falando sobre constelação familiar. Flávia, para quem está nos assistindo e está começando a ficar interessado e perceber, isso pode ser bom para mim, como é que faz? Como é que procura? Pode ser individual? Tem que ser em grupo? Não, a constelação pode ser tanto individual quanto em grupo. No formato de grupo, as pessoas que estão no grupo... que estão ali se oferecendo para ser representantes, vão representar os entes, os ancestrais daquela família ou quem mais precisar para incorporar o sistema. E no formato individual, nós podemos usar bonecos e até mesmo papéis. E aí isso é feito da mesma forma, o campo é o mesmo, a revelação é a mesma, mas é feito num consultório individual. Esses representantes... né? A gente, pelo que eu estou entendendo, tem ali a pessoa que levou a sua questão, tem o constelador, que é uma figura fundamental, e tem esses representantes. Na hora que começa a constelação, quem escolhe o representante que vai representar este ou aquele ser da família? O cliente, né, pode escolher os representantes, e ele não precisa, inclusive, nomear o que cada representante vai representar. Essa representação muitas vezes pode ser oculta, não precisa dizer nem sequer para o constelador. Ele escolhe, ele sutilmente posiciona esses representantes no campo que a gente estabelece como esse espaço. Aí entra aquilo que você falou antes, né? O que está funcionando são essas informações inconscientes que fazem a pessoa escolher essa ou aquela pessoa naquele momento, né? Exatamente. São aquilo que a gente começa a reconhecer no outro como uma parte nossa. E a gente faz isso através dessa identificação e afinidade. Falando também dessas constelações que são organizacionais, geralmente surgem muitas emoções. Os campos precisam estar atentos porque as pessoas vão ter algum tipo de emoção que é forte? Geralmente sim, até porque as organizações elas são compostas por pessoas. Então, todas as emoções estão ali presentes também. Todas as consciências relacionadas às emoções estão ali. E muitas vezes justamente a negação delas é que traz os problemas, né? Geralmente sim. Isso tanto na família quanto nas organizações. Exatamente. Essa negação, ela funciona como se fossem véus que fossem caindo sobre essa simetria oculta do amor. E aí muitas vezes a gente vive uma vida inteira pautada no que a gente diz numa mentira, que é essa mentira dos véus. Então o objetivo é justamente desvendar, remover véu por véu, até que a gente acesse esse profundo amor que nos conecta a tantos membros sistêmicos. E aí, como a Selma falou, e na medida que esse amor pode ser expressado de forma escancarada,
não tem mais o emaranhamento, eu não preciso mais carregar os pesos daquele ancestral, por amor a ele, que é o que geralmente acontece. Quando eu não dou um lugar consciente a ele, para dar um lugar, eu carrego os pesos, eu me aproprio do destino daquela pessoa. E muitas vezes um destino de profundo sofrimento, de muita dor. Douglas? Só complementando a questão do organizacional, nas constelações organizacionais é muito comum que os temas sejam organizacionais, empresariais. E aí cada caso é um caso. Quando a empresa traz questões próprias de negócios, os conteúdos emocionais, em geral, ficam meio de lado, porque está vendo questões de negócios. São mais objetivas. Mais objetivas, racionais. Elas têm essa peculiaridade também, muitas vezes. A gente falou aqui da palavra emaranhado, né? E agora o João falou, né? A gente, no que tira esse véu, a gente deixa de carregar e me parece também que além de deixar de carregar isso na própria vida, a gente deixa de passar adiante também, né? Exatamente. Quando você consegue, né, numa constelação, isso é mais visível, né? Porque a técnica, ela serve para que a gente torne essa experiência nossa de vida visível. Mas isso pode acontecer na vida pessoal da gente sem mesmo montar uma constelação, que é mais uma ferramenta. Mas, na verdade, esses emaranhados, eles são emaranhados, como a própria palavra fala, ou seja, você está, né, desvirtuando o seu destino e indo atrás do destino de um ancestral, né, excluído. O nome que se dá a isso é identificação. Identificação é uma palavra na constelação vista como negativa, onde você está presa a esse determinado emaranhado. Mas o mais interessante, e é isso que a gente revela no final, é suportar ficar livre, né? E isso, fazer uma constelação, saber de onde você está, aonde você está preso, em que emaranhado, né, te prende, ou você fica preso, melhor dizendo, isso é tudo que a gente consegue ajudar. Agora, há de ter uma consciência para manter essa liberdade que a gente alcança, né? Por isso que, será que faz efeito, será que não faz efeito? Isso tudo vai depender muito do quanto a gente suporta ser feliz, do quanto a gente suporta estar, né, livre. Na própria vida, né? Na própria vida. Ela falou em revelação do final. Vou fazer uma revelação no final aqui. Flávia é filha da Selma. E isso, quando a gente está falando de constelação familiar, é muito interessante, porque você fez formação com ela, né? Sim, eu fiz formação com ela. Como é que ficam essas relações? Com o Bert Helling também, mas e eu agradeço muito ao Bert Helling por ele ter compartilhado essa técnica no mundo, mas minha mãe é minha grande mestra, essa é a verdade, porque tudo que eu aprendi verdadeiramente eu aprendi com ela, e eu acho que essas formações, porque eu fiz 3 ou 4 formações com ela, elas foram a minha própria constelação. Que lindo, né? Como essas coisas podem estar sempre juntas e tudo bem, né? Bert Helling, para a gente não esquecer. Eu não posso fazer nunca pude fazer uma constelação para ela, né? Porque a relação não permite. Mas ela, como aluna, assistiu todas, né, tudo que eu pude passar. E ela usou a palavra mestre. A gente tem um mestre aqui, é o Bert Helling, que é o mestre de todos, mas podemos ter vários mestres sempre, porque podemos ter várias formas de fazer constelação. Mas a gente tem vários mestres para chegar ao mestre interno, que somos nós mesmos, né? Que a gente é que tem que estar, né, com equilíbrio suficiente para seguirmos nossa própria decisão, nossas próprias escolhas, né? A gente vai buscando os mestres até encontrar o nosso interno. Quando encontra o nosso interno, não precisa mais de nenhum externo, né? E aí a gente está alinhado, assim, esses emaranhados, para ser criativo e criar também a própria forma de passar adiante todos esses conhecimentos que a gente aprende na vida, né? É verdade. Eu acho que o professor de constelação, né, como hoje eu estou nesse lugar, mas eu acho que não é só a bagagem teórica e de aprendizado desses anos todos, seguindo Bert Helling desde 1999, mas a técnica para ser passada, né, nessa visão mais energética, a gente precisa ter uma criatividade, precisa estar com nossos canais sempre limpos, né, comendo bem e tendo uma vida correta, né, vamos dizer assim, uma vida reta. Seguindo a ordem, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Isso.
E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Selma, Flávia, João, Juliana e Douglas por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.